Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e voltei aqui para falar de uma estreia do cinema desta semana, que é Asteroid City, o novo filme do Wes Anderson, mas que vocês sabiam que tem uma ligação muito interessante com o filme do Nolan com Oppenheimer? Fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te contar qual é esta relação. Asteroid City é uma pequena cidade ficcional no meio do deserto nos Estados Unidos, onde vários jovens estão indo para disputar uma espécie de prêmio dada pelo governo para jovens cientistas, observadores de estrelas, mas que vai reunir algumas famílias muito interessantes, no mínimo de se dizer, e que vão testemunhar eventos que podem mudar a história do mundo. Esse filme já começa com aquela receitinha de bolo que para mim é sucesso na certa, porque vai juntar um dos meus diretores favoritos, que é o Wes Anderson, com um elenco com alguns nomes que eu vou começar a contar para vocês. Senta aí que a lista é grande. Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liv Schreiber, Hope Davis, Steve Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, William Dafoe, Margot Robbie e Jeff Goldblum. Parecia até lista do vestibular que eu tava dando os nomes aqui, né? No rádio. Mas não, é todo o elenco do filme, sim. E aí me fez pensar duas coisas de cara. Uma, com certeza eu vou amar esse filme. Tem a Scarlett Johansson e a Margot Robbie no mesmo filme, né? Me ajuda Deus. E o segundo, como é que o Wes Anderson vai conseguir dar tempo para toda essa galera em um filme de 1h45 mais ou menos? Pois é, deu. Claro que aqui eu já vou dizer que nem todo mundo tem aquele destaque que a gente possa imaginar. Então, se tem alguns nomes que tu ama muito nessa lista, não vai pensando que ele vai ter um grande destaque. A Margot Robbie mesmo aparece em uma cena e uma foto. E já falando de Wes Anderson, ele realmente não foge muito do seu estilo e aqui não é diferente. Esse diretor, que tem uma das cinematografias mais características do cinema, traz toda essa sua bagagem para esse filme, seja para o bem ou para o mal, já que vão ter aqueles que vão dizer que ele simplesmente não consegue sair do seu estilo e não consegue nos apresentar nada diferente, e vão ter aqueles que vão amar o seu estilo, quase como aquele toque gostosinho, sabe? Enquadramentos perfeitos, aquela simetria, aquele jeito de filmar que parece caixinhas dentro de caixinhas, que ele não abandona e que eu vou confessar que eu gosto muito. Nesse filme, mais uma vez, ele traz a fotografia do Robert Yeoman, que já é parceiro de longa data dele. Então, para quem já acompanha o diretor, já vai para esse filme sabendo o que a gente vai esperar. Inclusive, no começo do filme, ele está contando como vai ser esse filme. Pelo menos o narrador do filme, que é feito pelo Bryan Cranston, está contando como esse filme vai ser. E ele já diz que vai ter uma fotografia no deserto, mas ela não vai ser quente, ela não vai ser fria, ela vai ser clara. E nesse claro ele traz essa, em todos os detalhes, essa enxurrada de cor que torna a cinematografia dele já uma coisa linda de assistir. A fotografia do filme é gostosa de ver. Esse filme é arte realmente, como todos os filmes do Wes Anderson. Mesmo que dentro da história talvez tenham alguns poréns. Para um diretor que ama tanto esse controle visual que ele apresenta no filme, ele não consegue trazer esse controle para dentro da história do filme dele, para dentro do roteiro. O primeiro ato é muito interessante porque ele vai contando como ele vai trazer essa história, essa metalinguagem, porque é um texto falando sobre a criação de um texto, já que o que a gente está vendo é uma peça de teatro. É a criação de uma peça de teatro. A gente começa com o roteirista escrevendo o roteiro, o diretor escolhendo elenco, essa peça se formando, a cidade vai sendo apresentada para nós como se fosse a construção realmente de um set de filmagens, e essa metalinguagem é muito interessante porque ele usa isso para construir a história dele.
Quando a gente chega no segundo ato, onde tudo já está estabelecido, o problema está criado, os personagens estão colocados, onde a gente deveria se aprofundar nesses personagens, entender mais eles, ou desenvolver o conflito que o roteiro nos abordou, isso não acontece, ou acontece de uma forma muito rasa. O filme é lotado de referências e de algumas cutucadinhas históricas, algumas cutucadinhas pontuais do Wes Anderson, mas a história do filme em si não traz um grande conflito, algo que o segundo ato principalmente possa desenvolver e se tornar interessante, ao mesmo tempo que o roteiro não aprofunda tanto assim nos seus personagens, apesar de um ou outro personagem ter alguns diálogos mais ricos e que acrescentem na história, o meio do filme acaba se tornando bastante monótono. A gente dizer isso de um filme que tem 1h45, que não é tão longo assim, é realmente uma coisa preocupante a se falar de um roteiro desse. A verdade é que esse meio do filme ele decai bastante, não vou nem dizer de ritmo, porque o filme tem um ritmo também meio unitário. O filme nesse segundo ato, nesse meio do filme, acaba se pegando muito na qualidade das atuações desse elenco maravilhoso e todas elas são ótimas, aliando aqueles diálogos rápidos que também já são característica do Wes Anderson e dessa coisa minimalista até das atuações. Ninguém tem grandes rompantes ou atuações muito fortes, é tudo muito controlado. Torna até os personagens um pouco caricatos, mas não é aquele caricato clichê, meio preguiçoso, sabe? É uma caricatura cheia de controle. Cada movimento que eles estão fazendo tem um significado dentro da história, o que torna a atuação de absolutamente todos no elenco muito boa. Mas eu vou trazer alguns destaques, é o Jason Schwartzman e a Scarlett Johansson, que tem cenas magníficas, é os personagens que trocam mais e a gente acaba aprendendo um pouquinho mais sobre eles, sobre o psicológico desses dois personagens, e a interação deles é muito boa, que grande parte acontece através de janelas. Ele tá na cabana dele do hotel, ela tá na dela, e a interação deles é por essas janelas, e é bom demais quando os dois estão atuando nessa parte do filme. As três menininhas que fazem as filhas do protagonista também são espetaculares. A primeira cena delas chegando na cidade, eles entram num bar e aí a garçonete, a atendente, vem falar com elas e diz: "Ai, essas três princesas vão tomar o quê? Nós não somos princesas, eu sou uma vampira, eu sou uma zumbi", alguma coisa assim. E a última olha e diz: "Eu sou uma fada". É fofo. E todas as interações dela, com um segredo que elas descobrem ali no meio do filme, que eu não vou contar aqui para não dar spoilers, mas a forma como elas lidam para isso é importante pro roteiro, é importante pro filme, é um dos temas que o filme debate, e as três menininhas são boas demais. Então, acabando esse vídeo agora... Ah, mas viu o Nolan? Ah, é mesmo, eu tinha esquecido do Nolan já. Ainda bem que a plateia não esquece. Sim, eu tinha prometido essa ligação com o filme do Nolan, e a verdade é que o Asteroid City está ali situado num pós-guerra, em 1955, é um pouquinho depois do filme do Nolan, mas vamos pensar comigo. Cidade criada, porque é fictícia, né, no meio do deserto, onde tem uma instalação militar e algo acontecendo ali muito grande, no caso aqui o asteroide. Isso não te lembra nada do filme que a gente assistiu aí no mês passado? Los Alamos, a criação da bomba lá do Oppenheimer. Pois então, a gente vai ter uma cena nesse filme que vai mostrar exatamente isso. Logo no começo, nem é um grande spoiler, mas quando eles estão chegando, existe um grande tremor e a garçonete disse: "Ah, eles estão testando aqui do lado umas bombas atômicas". Claro que se a gente for pegar, não é exatamente o mesmo período, o teste lá do Oppenheimer é alguns anos antes, mas como o filme traz essa questão desse sentimento pós-guerra, onde o americano estava ainda muito apegado a isso, essa corrida militar, ao mesmo tempo em que existiu esse fanatismo, esse deslumbre por OVNIs, por extraterrestres.
Toda essa junção dessa época nos Estados Unidos é trazida para dentro do filme do Wes Anderson e faz um sentimento muito gostosinho. E eu adorei ficar no meio do filme pensando, eles estavam gravando aqui o filme do Wes Anderson enquanto o Nolan estava explodindo bomba aqui do outro lado. Aliás, esse é outro ponto muito positivo, essas referências pequenininhas. Tem uma guriazinha que faz uma planta crescer. Na hora do filme vocês vão entender o que eu tô falando. Essas alfinetadinhas que eu adoro que o Wes Anderson faz nesse filme é cheia delas e ajudam a rechear esse meio aí desse filme que não deu tão certo assim. Pode não ser o melhor filme do Wes Anderson, mas é tão Wes Anderson quanto os outros filmes deles. Quem é fã, eu tenho certeza que vai adorar. Eu gostei. Mas agora, lembrando, o filme estreia dia 10 de agosto nos cinemas. Depois que vocês assistirem, voltem aqui para nos contar o que vocês acharam. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, deixar o like no vídeo, assinar o canal e até uma próxima. Tchau!